Você sabe o que é orçamento? Orçamento é uma ferramenta que auxilia tanto empresas como governos, bem como pessoas, na administração das suas finanças. Para ter uma boa saúde financeira, é fundamental compreender alguns conceitos e procedimentos que eu vou listar aqui abaixo para vocês. O primeiro deles é que o seu consumo seja de forma consciente, evitando sempre exageros. O segundo conceito é que você precisa evitar endividamento. Terceiro conceito, você precisa planejar seus gastos. E não adianta nada planejar os gastos se você não cumprir. Então, você precisa acompanhar o planejamento. E é preciso entender que é necessário poupar nesse momento para realizar sonhos no futuro. E, finalmente, você precisa manter uma boa gestão financeira. Então, esses são os conceitos iniciais para que a gente monte o nosso orçamento. Com um orçamento adequado, é possível identificar eventual gastos excessivos, possibilitando para o pagamento de dívidas e melhor distribuição de renda. Diversas famílias brasileiras estão endividadas nesse momento, e saber realizar um bom planejamento financeiro pode auxiliar no pagamento dessas dívidas. Mas a pergunta que fica é: como fazer um orçamento familiar? E aqui vai algumas dicas de como fazer o orçamento familiar. A primeira dica delas é que você anote todos os ganhos. Em seguida, você precisa anotar todas as despesas, tanto as fixas quanto as variáveis. As despesas fixas são aquelas pagas todos os meses com valores iguais ou parecidos, como por exemplo, o aluguel, a prestação da casa. As despesas variáveis são aquelas que variam de acordo com o consumo. Alguns exemplos são os gastos com alimentação, conta de telefone, conta de energia elétrica, os gastos com o transporte. É preciso que você guarde todos os comprovantes de todas as despesas, recibos, notas fiscais, anotações do que foi gasto. E, finalmente, você precisa organizar as informações em uma tabela. E aqui ao lado, vou colocar um modelo de orçamento familiar para vocês terem noção de como fazer o seu orçamento. Então, aqui vocês podem ver um modelo de orçamento familiar, onde aqui em cima tem as receitas previstas e as receitas realizadas, e aqui tem as despesas, também as previstas e realizadas. Supondo uma família com 2 pessoas que trabalham, então o salário de um é de 998, previsto e realizado também é o mesmo. O salário de 2 da segunda pessoa que também trabalha foi de 998. Então, somando o total de ganhos dessa família, é de R$ 1.996. Previsto, e no mês considerado, também foi realizado. As despesas dessa mesma família, com alimentação prevista, era de R$ 300, mas foi realizada R$ 315 de despesa nesse mês considerado. A habitação, R$ 500 prevista e realizada. Transporte, era previsto gastar R$ 120, mas foi realizado um gasto de R$ 140. Para vestuário, era previsto um gasto de R$ 50, mas no mês em questão foi realizada R$ 65 de gasto com vestuário. Com recreação e cultura, era previsto um gasto de R$ 80, porém foi realizado um gasto de R$ 100. Com serviços pessoais, era previsto um gasto de R$ 50,
mas foi realizado um gasto de R$ 60. E despesas diversas, que era previsto um gasto de R$ 100, mas foi realizado um gasto de R$ 90. Totalizando uma despesa prevista de R$ 1.200 e uma despesa realizada de R$ 1.270. Nesse mês em questão, era previsto sobrar R$ 796, que é a subtração da receita de quanto ganharam, menos quanto gastaram, menos as despesas. Só que teve alguns imprevistos, gastou R$ 70 a mais, e o resultado da subtração das receitas menos as despesas, nesse mês em questão, foi de R$ 726. Né? Então, aí tem um orçamento balanceado, que ao fazer esse levantamento de gastos e de ganhos, você pode analisar com mais cuidado e ver onde pode economizar mais e onde pode possivelmente gastar mais. Investir em você, por exemplo. Então é isso. Com essas etapas mostradas no vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês a cuidar melhor do seu dinheiro. Então, um forte abraço. Tchau, tchau.